Cíntia Carnio, eu sou mestre e doutora pela PUC de São Paulo e é um imenso prazer estar aqui com vocês no terceiro SINDA. Sou afiliada à Universidade Presbiteriana Mackenzie e gostaria de dividir com vocês um tema bastante interessante naquilo que diz respeito ao direito empresarial e às relações internacionais. É o tema relativo às questões relevantes para a eleição da cláusula arbitral como meio de solução de litígios entre as partes nos contratos internacionais. Bem, antes de mais nada, é muito frequente nós termos na atualidade a celebração de contratos internacionais, quais sejam aqueles contratos em que, por algum motivo, seja ele econômico, seja ele político, ou então por conta das partes ou de seu objeto, acabam envolvendo mais de uma jurisdição. E, portanto, eu tenho aí sistemas jurídicos de diferentes locais que acabam se interrelacionando nesses contratos. Esses são os chamados contratos internacionais. Então, a partir disso, o que nós estamos dando maior foco são para aqueles que fazem a celebração de avanças na esfera empresarial, principalmente aqueles relativos à importação e exportação, financiamentos internacionais, contratos que têm esse tipo de natureza e uma especificidade de objeto bastante grande. Bem, quando nós celebramos esse tipo de contrato, o que se pode observar é que há tantas especificidades, tantas questões que são intrínsecas àquela negociação de cunho bastante técnico, que se forem simplesmente apresentados para algum foro de esfera judicial, talvez não haja uma composição dentro da expectativa das partes em relação ao eventual litígio. Por conta disso, dessa possibilidade de se eleger um árbitro com a especialização adequada e a experiência adequada para fazer um bom julgamento a respeito de eventuais pendências nesse âmbito de negociação, é que as partes costumam eleger o foro arbitral. Esse mecanismo, essa via, traz uma série de vantagens para essas partes. A primeira delas é justamente a possibilidade de que juntas elas podem escolher em que Câmara será dirimida uma eventual discordância com relação aos termos contratuais. Isso também permite que sejam eleitos árbitros específicos filiados àquela Câmara. E a possibilidade de termos 1, 2, 3, 4, às vezes até 5 árbitros, dependendo do grau de complexidade da matéria e daquilo que as partes entenderem mais adequado para a solução do litígio em espécie. Pois bem, um outro ponto bastante interessante a respeito da arbitragem é a sua celeridade. Ao invés de termos uma ação judicial que perdurará por alguns anos, que será passível de uma série de recursos, alguns protelatórios, outros não, mas interpostos pela parte que está descontente com o resultado, e aí nós temos muito tempo até conseguir uma coisa julgada formal e material em relação ao caso. Na arbitragem, a celeridade é muito maior, ou seja, nós podemos ter uma expectativa de chegar até a solução daquela questão em 1 ano e meio, mais ou menos, ou até, se for mais simples, um tempo menor que esse. E o sigilo? Por vezes, nós estamos tratando de duas grandes empresas bastante conhecidas no mercado internacional ou que têm suas ações cotadas em bolsa de valores, ou seja, não vale a pena para essas empresas que o seu nome seja exposto para o conhecimento de todos a respeito de uma determinada controvérsia originada em um contrato internacional. Então, o sigilo trazido pela arbitragem, ele é muito interessante também por conta disso. Pois bem, aí é que vem um aspecto curioso a respeito da arbitragem, a sua natureza jurídica. Nós temos autores que defendem que ela tem natureza contratual, outros jurisdicional e ainda outros aos quais eu me filio, natureza jurídica híbrida. Aqueles que defendem que ela tem natureza contratual o fazem pensando que ela decorre da instalação de uma cláusula que as partes, por sua vontade, estabelecem no contrato com o objetivo de instaurar a arbitragem. Os que defendem a natureza jurisdicional compreendem a arbitragem como algo que se equipara
na sua decisão, na sentença arbitral, a uma sentença proferida pelo Poder Judiciário, por um juiz togado. Então, aí a sua natureza jurisdicional. E já a questão da natureza híbrida é justamente a junção desses dois fundamentos, porque realmente ocorre da arbitragem decorrer desse acordo de vontades, então existe uma manifestação que deriva do contrato, daí ela ter uma natureza também contratual, mas por outro lado, a sentença arbitral tem esse poder de executividade, tem essa característica intrínseca a ela de se equiparar sim a uma sentença de um juiz togado, daí também ter esse elemento jurisdicional, e um junto ao outro acabam se tornando e uma outra situação, uma terceira situação, que seria essa natureza jurídica híbrida. Pois bem, e daí justamente dessa questão de poder resolver essas contendas e também derivar do acordo de vontades, que nós vemos com frequência a arbitragem como meio de solução de litígios nos contratos internacionais, como havíamos dito no início dessa apresentação. E um ponto especialmente interessante em relação a isso são as precauções que devemos ter nesse assunto. Então, antes da parte contratante optar pela inserção dessa via, desse mecanismo de solução, é importante que perceba-se as partes envolvidas naquele contrato, seja por sua natureza, seja pelo objeto contratual, realmente podem, de maneira válida, submeter essa matéria à esfera arbitral. É algo que, no país de origem, no sistema jurídico doméstico, existe essa permissão, ela pode fazer isso, dada a natureza do contrato e dada a sua própria natureza enquanto pessoa jurídica. Então, esse é um aspecto que a gente tem que sopesar. O segundo aspecto refere-se a, uma vez dada a sentença arbitral, depois de levada a cabo todas essas questões, qual é o método para que ela seja reconhecida naquele país das partes, no país de origem das partes. É muito complexo, não é muito complexo, eu tenho uma série de requisitos ou não, existe uma limitação do poder judiciário em relação a isso. Então, todos esses pontos, eles são passíveis de ser verificados para que nós não tenhamos uma frustração de expectativa ao eleger a via arbitral pensando na sua celeridade, no seu sigilo. Por quê? Porque, aí vem o terceiro ponto, nós precisamos verificar se naqueles países envolvidos haverá a possibilidade do Poder Judiciário rever o mérito da sentença arbitral. Se ao reconhecê-la, ele pode alterar esse mérito, ou então, se ele tem mecanismos que impliquem em uma apelação em relação ao seu mérito, ou então em um recurso de qualquer outra natureza que possa trazer isso para a esfera judicial, protelando ainda mais o resultado de uma solução. Mais que isso, além de protelar, nós temos também a quebra do sigilo, porque esses processos serão então públicos e isso virá à tona para que todos tenham conhecimento. Portanto, esses três aspectos são muito importantes de serem observados antes mesmo de pensar na arbitragem como um meio eficaz para solução de controvérsias. Por quê? Porque se eu não tenho a possibilidade de que esses três aspectos estejam devidamente compreendidos nos sistemas jurídicos de cada parte envolvida na negociação, eu perco a celeridade, posso perder o sigilo, perco o tempo com tudo isso e perco toda a especialidade dos árbitros para resolver a questão principal. Um bom indício de que as partes estão com os seus ordenamentos jurídicos internos de acordo com toda essa sistemática que nós queremos que a arbitragem possa ter, é se são ou se não são países signatários da Convenção de Nova York de 1958, referente ao reconhecimento da execução de sentenças arbitrais estrangeiras. Era isso que eu queria dividir com vocês. Espero que tenha ajudado, que possa gerar discussões bastante frutíferas a respeito dessa temática. Muito obrigada.